Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, queridos, novamente. Por favor, abram a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 6. Vamos considerar os versos 18 a 20 deste capítulo, que a gente já está um bom tempo considerando, e hoje chega ao fim, pela graça e misericórdia do Senhor. No ano de 2016, lançaram um dos filmes de ficção, de herói, mais controvertido de todos os tempos. O nome do filme, acho que muitos conhecem, era Batman vs Superman. Eu digo controvertido porque muitos gostaram do filme e outros acharam terrível. Eu achei um filme legal, Mas, desde os trailers desse filme, algo me incomodou sobre o tema, a premissa que está até no título do filme. O fato de colocarem para lutar o Superman contra o Batman. Se você conhece um pouco desses personagens, sabe que essa luta é impossível. O Batman é legal, é um grande lutador, tem muito dinheiro, o Arnold gosta inclusive bastante dele, mas é apenas um homem. Já o Superman é um alienígena que é praticamente um semideus. Na história na história da ficção, ele voa, tem super força, super resistência, super velocidade e ainda atira raio dos olhos. Não parece uma batalha muito justa. E por mais que os autores do filme tentaram, se esforçaram, não ficou natural a luta de ambos. Mesmo com algum ponto fraco, um pouco de criptonita aqui, outro ali, não é à toa que no meio, para o final do filme, foi necessário aparecer um outro vilão realmente forte, para que então os dois se unissem contra este e o filme fizesse um pouco de sentido. Toda essa ficção pode nos fazer refletir sobre a importância de conhecer nossas fraquezas e limitações, para então melhor enfrentarmos as dificuldades, desafios e tentações que nos cercam. Segundo a palavra de Deus, conforme também observamos na história humana, a imoralidade sexual tem sido um adversário terrível da pureza humana, mesmo entre homens e mulheres de Deus. Eu vou repetir isso aqui. A imoralidade sexual tem sido um adversário terrível da pureza humana, mesmo entre homens e mulheres de Deus. O apóstolo Paulo, no texto que vamos considerar hoje, vai nos ensinar uma estratégia sábia para nós lutarmos contra os pecados da imoralidade em nossas vidas, assim como ensinar por que é imperativo, importante, necessário que todos nós crentes lutemos essa batalha contra a imoralidade sexual. E para isso vamos ler agora, enfim, um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vamos orar. Pai querido, graças te damos pela tua palavra, por esta tão bela porção da tua escritura, Pai. Nos ajuda a compreender a sabedoria expressa nela, bem como quantas maravilhas, Senhor, podemos aprender por meio deste pequeno trecho das Escrituras. Por isso, queremos pedir, Senhor, a tua direção, apesar de mim. Em nome de Jesus, amém. Nos 4 primeiros capítulos desta carta,
vimos que Paulo enfrenta o problema de divisão na igreja. Irmãos formavam grupos e achavam que seus grupos eram melhores que os dos outros, e contra isso Paulo exorta nos 4 primeiros capítulos inteiros a andarem em humildade e santidade e comunhão. No capítulo 5, o apóstolo muda o foco e começa a tratar de um escandaloso caso de incesto, ensinando que é um pecado escandaloso um homem que estava tendo caso com a mulher do pai. E aí Paulo diz que eles deveriam abandonar aquela atitude orgulhosa que fazia eles brigarem uns com os outros, que estavam processando os outros perante as autoridades pagãs. E Paulo destaca nessa ocasião que ao crente é melhor sofrer o dano do que prejudicar o testemunho da igreja do Senhor Jesus. Vimos ainda nos versos 9 a 11 do capítulo 6 que existe uma barreira intransponível entre os perversos, dentre outras coisas, os imorais, impenitentes, que não se arrependem, aqueles que estão conformados com o pecado. Todo aquele que está não luta para mudar o seu pecado é o que Paulo chama de perverso, impenitente, que não se arrepende, e esses não irão para o reino de Deus. A partir do verso 12, onde ele volta a tratar a questão da imoralidade sexual, mais focado, ele começa a desconstruir os slogans ou lemas que aquela igreja acreditava. Eles abusando ali, a igreja de Corinto, abusando da liberdade cristã, professava alguns ditados, alguns lemas, e seguiam esses lemas como se fosse verdade. E Paulo escreve esse trecho da escritura a partir do verso 12 para corrigir a mentalidade e o pensamento deles. Se você ler 1 Coríntios capítulo 6, versos 12 a 13, você vai entender o que eu estou dizendo. Diz assim no verso 12: tudo me é permitido. Isto era um lema, era um slogan, era uma frase que eles acreditavam que porque eles eram cristãos, tudo era permitido a eles. Aí Paulo diz, responde a esse slogan, mas nem tudo convém. Aí repete, tudo me é permitido. E Paulo responde, mas eu não deixarei que nada me domine. No verso 13 tem outro slogan: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. E aí Paulo responde, contradiz. É claro que isso tudo na forma de escrever, tá? Mas ele está contradizendo esses slogans. Mas Deus destruirá ambos. E aí, na parte final do verso 13, Paulo apresenta qual é o slogan correto. Qual era o lema que eles deviam acreditar? Não era tudo me é permitido, nem que o corpo é para o alimento e o alimento é para o corpo. Não, vocês devem viver pelo seguinte lema. Está no final do verso 13. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Esse é o lema do cristão verdadeiro. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Na última mensagem, nos versos 15 a 17, vimos Paulo atacar fortemente o problema de imoralidade sexual, explicando que o corpo dos crentes devem ser usados para o Senhor, como nós acabamos de ler, porque de forma sobrenatural o crente está unido ao Senhor Jesus, e por estar unido ao Senhor Jesus, não deve se unir a uma prostituta, como ele diz no verso 15, 16 e 17. Hoje, além de apresentar, vamos ver que Paulo, além de apresentar
uma estratégia para ajudar os coríntios a viverem, os crentes em Corinto, a viverem com seus corpos para o Senhor, conforme o seu slogan. Paulo esclarece um pouco mais sobre a natureza dos pecados sexuais e destaca duas importantes razões pelas quais nossos corpos são importantes e valiosos para Deus. Dito isto, vamos ao primeiro ponto que eu chamei de sabedoria para fugir. Está lá no verso 18 que eu vou ler novamente. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Depois de afirmar nos versos 16 e 17 que os coríntios não deveriam usar seus corpos para unir-se a prostitutas, mas sim viver conforme a comunhão que eles tinham com o Senhor Jesus, agora Paulo orienta a como eles podem fazer isso. Paulo, como eu posso não me envolver com a promiscuidade de Corinto e viver com meu corpo para o Senhor? Aí Paulo começa ensinando uma boa estratégia. Ele diz: fujam da imoralidade sexual. Neste mandamento, Paulo emprega o verbo fugir no presente, o que indica uma ação que eles deveriam se empenhar sempre, constantemente. O que Paulo pede aos irmãos da igreja de Corinto é que eles se abstenham diariamente, dia após dia, eles continuem constantemente fugindo da imoralidade sexual. E a imoralidade sexual era uma praga na sociedade de Corinto, como nós já conversamos aqui. Havia prostituição cultural, prostituta era de graça em Corinto. Bastava ir no templo lá da deusa não sei das quantas, que a prostituta estava lá. Homossexualidade era o padrão do mundo greco-romano. Idolatria sexual, existia muitos rituais pagãos que envolviam a sexualidade. E tudo aquilo, além de que a cidade de Corinto, como nós vimos lá atrás, ela era uma cidade de passagem. Ela é um pequeno istmo em que os navios, ao invés de fazerem a volta por baixo, eles atravessavam por dentro da cidade de Corinto com toras de madeira e iam empurrando o navio, porque era muito mais rápido e mais seguro do que dar a volta na região que agora me escapou o nome. Então, imoralidade sexual era regra na cidade de Corinto. E Paulo diz que os cristãos devem ser diferentes. O que é, em suma, resumindo, pastor, imoralidade sexual? Imoralidade sexual, resumindo de forma bem abrangente, se refere a todo e qualquer tipo de relacionamento sexual, à exceção daquele que ocorre dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Tirando isso, tudo, segundo a palavra de Deus, é imoralidade sexual. Essa ordem, então, de Paulo para que eles fugissem dessa prática, ela é muito curiosa. Por que Paulo manda fugir? Porque diante das tentações na área sexual, Paulo não os convoca a resistir firmemente. Seria um conselho para fracos? Será que Paulo manda eles fugirem porque ele entende que eles eram fracos? Na verdade, é exatamente o oposto. Contra as tentações sexuais, a fuga constitui um verdadeiro ato de coragem, pois Paulo conhece a fragilidade humana em resistir a esse tipo de pecado. Isso era conhecido de Paulo. Paulo estava inserido naquele contexto, era conhecido no mundo pagão e é conhecido até hoje. Todo mundo, se for honesto consigo mesmo, vai chegar à conclusão que é muito difícil resistir à imoralidade, aos pecados sexuais. E Paulo, sabendo disso, ele diz: fuja. Esse ensino de Paulo foi claramente ilustrado na vida de José. Quando José trabalhava na casa de Potifar e a esposa do seu mestre tentou lhe seduzir,
A Bíblia revela que o grande José, o homem que temia o Senhor, não tentou resistir, mas fugiu correndo e até deixou a capa. Gênesis 39, 12. E na sequência do texto, volta para 1 Coríntios, na sequência do texto, Paulo vai dizer por que é muito importante fugir. Já que fugir era a melhor forma, Paulo, por que é tão importante fugir? Ele diz, porque os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O que Paulo quer dizer ao afirmar que todo aquele que comete pecado sexual peca contra o próprio corpo? Isso porque, na teologia de Paulo e em toda a Bíblia, o que nós fazemos com o nosso corpo tem consequências físicas e espirituais. Os coríntios, em sua grande maioria gentios de ascendência grega, eram influenciados pela cultura da sua época e tendiam a desprezar o que eles faziam com o corpo, porque eles entendiam que o corpo representava as imperfeições que havia neles, e que o que importava era o mundo espiritual. Esse era o pensamento comum do grego e do romano, que foi influenciado pelo pensamento grego. E essa era a situação ali na igreja. E Paulo, contra esses argumentos, contra essa forma de pensar, Paulo diz: os seus corpos são para o Senhor. Por isso, quando alguém comete esse tipo de pecado, prejudica, e está aqui porque peca contra o corpo. Quem comete o pecado da imoralidade sexual prejudica tanto o corpo como a alma. O pecado sexual surge pela busca de gratificação do próprio corpo. E assim, o crente que fornica, por exemplo, que tem sexo antes do casamento, usa seu corpo pecaminosamente contra o Senhor que o criou. E se é crente, contra o Senhor que o redimiu, e contra o Senhor que o santifica, contra o Senhor que está unido a Ele na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Compreender a necessidade de que nós sejamos bons mordomos do nosso corpo, ou seja, cuidemos dos nossos corpos como que pertencendo ao Senhor, foi o que motivou a reação de José de fugir quando foi tentado pela esposa de Potifar, como eu ilustrei mais cedo. Ouça a resposta de José para ela diante da tentação em Gênesis 39, 9. Disse José: ninguém nesta casa está acima de mim. Ele, Potifar, nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Aí olha essa parte final que é o ponto. Diz José: como poderia eu então cometer algo tão perverso contra Potifar? Não é isso que ele diz. Como poderia eu cometer algo tão perverso contra Deus? José tinha a compreensão de que o que ele fazia com o corpo dele era importante para o Senhor, porque o corpo de José era para o Senhor e o Senhor para o corpo de José, como Paulo ensina agora à igreja de Corinto. E aqui é claro que há lições práticas para nós. A primeira é: fuja. É já mais aplicativo do que isso, eu não sei como. Fuja da imoralidade sexual, por exemplo, nas redes sociais. Não fiquem vendo TikTok, a moça dançando de biquíni. Fuja dos rios, que é o primo pobre do TikTok, sei lá. Fuja de vídeos pornográficos no celular, no computador, onde quer que você veja, no tablet. Fuja de séries e filmes imorais, como por exemplo The Boys, né? Não sei se alguém aqui assiste essa porcaria, mas é pesadíssimo, muita imoralidade sexual. Como eu posso fugir dessas coisas, pastor? Observe onde você tem caído e evite dar oportunidades para os desejos impuros dos seus corpos.
Por exemplo, é normal na juventude você ter o seu quarto lá na casa dos seus pais, e ali quando fecha a porta é o seu reino, né? Você faz o que bem entende. Pois então, quando vier a tentação, vá para a sala, chame alguém da casa para conversar, vá para a cozinha preparar um lanche. Fuja daquilo que você sabe que coloca você em armadilha. Ficar só você e o celular é um passo, algumas letras que você precisa digitar para então se abraçar com a imoralidade. Ligue para alguém, não está fazendo nada, vem para a igreja, não tem nada na igreja, dá uma volta aqui. De que adianta ganhar o mundo inteiro, ter paz, ter tranquilidade e tudo mais, e no final perder a alma? É melhor o trabalho de sair de casa e vir para a igreja. Não faça isso, mas manda um WhatsApp para o pastor Paulo, tá? Não, pode mandar. Pastor, estou precisando de ajuda. Pastor, estou precisando de ajuda. Eu preciso lutar essa batalha. Manda para um amigo, para um crente que você sabe que é mais maduro do que você. Mas foge. Não fique tentando resistir. Eu posso, eu sou capaz, sozinho eu consigo, agora vai, dessa vez vai dar certo. Não vai dar certo, a não ser que você faça como Paulo está ensinando. Se nós tivéssemos capacidade de resistir nessas situações, Paulo não nos mandava fugir. Fuja das tentações do mundo. Não vá para aquela balada que está todo mundo vestido para seduzir, que está todo mundo se agarrando. Se você for, você pode até não fazer, mas você vai ser tentado. Em algum momento aquelas imagens, aqueles fatos virão para sua mente e irá tentar você sexualmente. Não se vista de forma indecente. O corpo é para o Senhor, não é para estar seduzindo os outros. Seduza quando você tiver o seu marido ou a sua esposa, e então ainda assim o corpo será para o Senhor, porque dentro do casamento isso é agradável a Deus. Cuidado com o que você vê nas postagens e principalmente com o que você posta. Rapaz, olha, se tem uma coisa que me entristece, meus irmãos, é quando eu vejo uma irmã, principalmente irmã, né, que o homem não tem muito costume de fazer isso, mas quando eu vejo uma irmã que posta uma foto sensual, eu fico pensando, meu Deus, eu estou, sei lá, 6 meses falando sobre isso, eu acho. E a pessoa ainda faz isso. Todo pecado que você comete, que todo crente, eu cometo no meu corpo, é contra Deus. Seu corpo, meu corpo é dele, como nós vamos aprender no segundo ponto. O segundo ponto eu chamei de sabedoria para compreender. Está lá no verso 19, diz assim a palavra do Senhor: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Depois de nos ensinar a melhor forma para enfrentar as lutas contra a imoralidade sexual, fugindo, Paulo passa a apresentar algumas razões pelas quais fugir é imperativo, importante, necessário. A primeira razão aparece no início do verso 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Observe que pela última vez neste capítulo, Paulo recorre a uma pergunta retórica e novamente espera uma resposta positiva para esta pergunta, como também espera que aqueles orgulhosos irmãos de Corinto não tivessem dificuldade em concluir pela positividade da resposta. A realidade de que o corpo do cristão é santuário do Espírito Santo é um conhecimento básico que todo cristão deve ter. E aqueles irmãos da igreja de Corinto especialmente tinham esse conhecimento. Como o senhor sabe disso, pastor? Quem foi que fundou a igreja de Corinto? Paulo. Quem foi que discipulou a igreja de Corinto? Paulo. Então eles foram ensinados essa verdade. Com isso,
Paulo quer lembrar a eles, trazer à memória deles a sacralidade do corpo do cristão, como é sagrado o corpo do cristão. Que argumento poderoso para ressaltar o quanto o corpo do crente é importante para Deus. Preste atenção, minha irmã, preste atenção, meu irmão. Nós somos habitados por Deus. Isso aqui é grande demais, até para a compreensão. A gente está acostumado a ouvir isso, e isso é um problema às vezes, porque a gente não leva a sério aquilo que a gente está acostumado a ouvir. Mas o ponto é que, isso que Paulo quer destacar, o corpo de vocês é habitado por Deus. Infelizmente, muitas vezes, estamos anestesiados pelo hábito, contra o sobrenatural e o extraordinário. Nós aqui, que estamos numa igreja que eu reputo bíblica, ouvimos isso com alguma constância. E então essas verdades começam a ficar mais, digamos assim, suaves na nossa mente. Mas o que Paulo está falando aqui é muito, muito, muito grande. Imagine eu, um miserável, um pecador, habitado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, unido ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é extraordinário, meus irmãos. O mal de muitos de nós crentes nos dias atuais, é que nós somos como a segunda geração daqueles que foram libertados do Egito. A segunda geração passou a não dar tanto valor, porque na mente deles estava muito distante as pragas do Egito, estava muito distante o abrir do mar para o povo passar com pés secos. Isso estava muito distante, e eles ouviam muito desde criança. Então essas coisas começaram a perder valor. Que nós devemos entender o contrário. Não existe tempo capaz, não existe quantidade de vezes que você ouça capaz de tirar o extraordinário, o maravilhoso, o esplendoroso da verdade de que o crente é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quanta honra é ter o Espírito de Deus habitando dentro de nós. A palavra traduzida como santuário aí no texto de Coríntios, o que Paulo diz, se refere ao lugar onde Deus habita. Para o cristão, esse não é um local geográfico, mas sim o próprio corpo. E é em nós que o Espírito de Deus se agradou viver. A lógica paulina aqui é clara. Se o Espírito de Deus habita dentro de nós, devemos ser santos e nos portarmos de forma a não entristecer o Espírito que habita em nós, como Paulo exorta a igreja de Éfeso. Em Efésios capítulo 4, verso 30, Paulo diz: escuta e guarda essa palavra no teu coração toda vez que a imoralidade sexual te tentar. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Na sequência, é interessante, Paulo faz uma observação que é muito pertinente. Isso porque algum desavisado, especialmente orgulhosos, como haviam muitos ali, poderiam se ufanar, se orgulhar, dizendo: Deus habita dentro de mim, eu possuo Deus. Rapaz, tem muita gente que faz isso hoje, né? Muita gente que entende errado o que as coisas significam e acham: eu sou o varão ungido do céu, eu sou o vaso de bênção. Se você olhar na internet, tem um bocado de tolo falando isso. Mas a observação que Paulo faz na sequência, que é muito pertinente, é que o fato de que Deus habita dentro de mim não significa que eu possuo Deus, mas sim que Ele me possui. É o que Paulo diz: e que vocês não são de si mesmos? Ele termina a pergunta retórica. Nós não somos os donos do nosso próprio corpo, nós que somos crentes, porque Deus nos criou, Jesus nos redimiu e o Espírito Santo faz sua habitação dentro de nós. Nossos corpos não pertencem a nós, mas pertencem a Deus. É esse o slogan de Paulo: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por isso que
Paulo exorta os cristãos em Corinto, e Paulo nos exorta nesta noite: fujam da imoralidade sexual. Algumas lições para mim e para você. Ressaltar o quanto o corpo é sagrado é muito importante, meus irmãos. Você precisa entender isso. O nosso corpo deveria ser a última coisa que envolveríamos em pecados. Se refletíssemos o entendimento, se vivêssemos, se lutássemos contra o pecado, compreendendo que nós somos habitat de Deus de uma forma sobrenatural. Não vem me perguntar: pastor, como é exatamente? Não sei. Recebe pela fé, meu irmão. Nós temos a tendência a sacralizar, a considerar belo, sagrado, divino, paisagens naturais exuberantes, templos como este, igreja, mas ignoramos o templo que o nosso corpo representa. Toda vez que alguém faz sexo fora do casamento, se porta de maneira sensual, fica se pegando com o namorado, toda vez não está considerando a sacralidade do corpo. Está fazendo todas essas coisas entristecendo, se é um crente verdadeiro, o Espírito Santo que habita nele. Nosso corpo pertence ao Senhor, e aqui cabe uma pergunta: como você tem vivido essa realidade? Em algum momento no seu dia, você reflete pelo menos por um minuto: o que eu posso fazer para que o meu corpo reflita a verdade de que eu sou um crente habitado pelo Espírito Santo de Deus? E não é só coisas, nós não somos gnósticos, não é só coisas imateriais, religiosas, etc. Devemos cuidar dos nossos corpos. É um desafio, para mim esse aqui é um desafio muito grande. Devemos nos alimentar adequadamente, devemos ter cuidado com a saúde. Para quê? Para que o nosso corpo possa servir melhor ao Senhor, por exemplo. Não para a sensualidade, mas para servir pode. Para glorificar a Deus no nosso trabalho. A pessoa que está bem de saúde, ela tende a ser o melhor empregado, porque ela está sempre com energia, está sempre animado. É um exemplo dentre tantos. Terceiro ponto: sabedoria para glorificar. Está lá no verso 20, 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. A segunda razão, a primeira é porque somos habitados pelo Espírito Santo. A segunda razão que Paulo usa para destacar por que o corpo é valioso para Deus é porque nós fomos comprados por um alto preço. Essas palavras, comprados por um alto preço, aludem, se referem à morte de Jesus na cruz do Calvário, onde ele pagou o preço da minha e da sua redenção. Jesus pagou pela nossa liberdade do pecado, para que, como filhos remidos do nosso Pai Celestial, possamos experimentar as bênçãos de ser cristão. Nós fomos comprados pelo preço do sacrifício de Cristo. Não esqueça disso. Lembrar disso é muito importante para tudo que a gente faz. Você é um crente não é porque você é um cara bacana, porque você levantou a mão, porque você foi aqui na frente, porque você serve na igreja. Essas coisas, se são consequências da sinceridade de coração, são muito boas. No entanto, você é um crente porque Cristo morreu para lhe salvar. O termo comprar aí traz à mente a ideia de mercado de escravos ali naquele contexto, onde eles eram comprados e vendidos nas praças. Todo ser humano natural, espiritualmente, nasce como um escravo do pecado. Mas os eleitos, os crentes são redimidos, ou seja, redimir é comprar. Os crentes são comprados pelo sacrifício de Jesus Cristo. O sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário foi o preço, foi a moeda que Deus usou para comprar o corpo dos crentes. Por causa dessa transação comercial, que é a maior transação comercial da história,
aquilo que foi mais valoroso que já existiu e jamais existirá neste mundo, que é o sangue derramado, a vida de Cristo entregue na cruz do Calvário, foi a maior transação comercial da história. E a partir de então, todo aquele que é verdadeiramente cristão, que professa uma fé sincera, se arrepende dos seus pecados, ele não é mais escravo do pecado, mas agora é escravo do seu novo mestre, o Senhor Jesus, e escravo de corpo e alma, ou corpo e espírito, como você bem preferir. Pedro sintetiza esta verdade claramente em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 21. 1 Pedro capítulo 1, versos 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Pare rapidinho, olha o contraste que Paulo faz. Pedro, olha que contraste maravilhoso. Ali naquele contexto, nada era mais precioso do que prata, especialmente do que o ouro. E prata e ouro não é perecível, gente. Mas porque Pedro usa essa expressão, faz esse contraste, porque ele quer mostrar que essas coisas, prata e ouro, se fosse no nosso tempo bilhões e bilhões, isso não tem valor nenhum aproximado com o sacrifício, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Deixa eu continuar. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. É por meio dele que nós cremos. É por meio dele que nós fomos regenerados. É por meio deles que nós temos esperança em Deus. E lembre que eu falei sábado passado aqui? Esperança em Deus não é esperar algo se vai acontecer ou não, como nós usamos esta palavra normalmente. Mas estamos aguardando com certeza, porque todas as promessas do Senhor irão se cumprir. Diante destas duas impressionantes verdades, de que somos o templo do Espírito Santo e fomos comprados pelo sangue de Jesus, Paulo conclui todo o argumento contra a imoralidade, que começou no verso 12 e termina agora no 20, apontando a finalidade última, a razão última dos nossos corpos. Ele diz: glorifique a Deus com seu próprio corpo. Com isso, ele diz aos coríntios que usem o próprio corpo para a pureza, para fugir da imoralidade, para honrar a Deus com o comportamento deles. Claro que há lições para mim e para você. Nós crentes temos que viver essa perspectiva de que o nosso corpo deve ser usado para glorificar a Deus. E perguntarmos a nós mesmos diariamente: o que eu posso fazer com o meu corpo para que Deus seja glorificado? Exemplo, eu devo vestir essa roupa ou eu não devo vestir essa roupa? Eu devo comer dessa forma ou não devo comer dessa forma? Eu devo ser um sedentário ou eu devo ser um fanático por malhação? Eu devo experimentar essa droga, essa bebida, ou não devo experimentar essa droga? Eu devo me envolver com essa moça? Eu devo me envolver com esse rapaz, ou eu não devo me envolver com essa moça, com esse rapaz? Eu devo experimentar, permitir esse tipo de intimidade com meu namorado, ou eu não devo permitir esse tipo de intimidade com meu namorado? Nós temos que todas essas perguntas responder diariamente: como o meu corpo glorifica a Deus? Como eu posso glorificar a Deus com o meu corpo? Respondendo sempre esta pergunta. Glorificar a Deus é a razão de existirmos, é a razão de sermos salvos, é a razão de estarmos vivos, é a razão de estarmos aqui.
quer saber o sentido da vida? Meu irmão, você quer saber qual é o sentido da vida? Isso é muito claro e fácil. Os homens cegos para a verdade de Deus andam errantes procurando 200.000 respostas para esta pergunta cuja resposta é tão simples. O sentido da vida é glorificar a Deus. Que nós, concluindo, não sejamos como o Batman no filme, tentando vencer o inimigo invencível com habilidades e ferramentas humanas insuficientes, mas que fujamos da imoralidade sexual e glorifiquemos a Deus em nossos corpos, pois somos habitados pelo Espírito Santo de Deus e fomos comprados, redimidos pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém.